Boa noite, irmãos. Boa noite, família Atos. Tudo bem com vocês? Hoje o tema da palavra vai ser que tipo de vaso nós estamos sendo na mão do Senhor. O texto base vai ser 2 Timóteo 20 e 21. Vou ler aqui. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Para a palavra de hoje,
eu peguei esse vaso aqui. Eu queria que ele fosse de barro, mas as lojas estão fechadas. Mas ele até que é bonito e vai me ajudar hoje. Amém? Que tipo de vaso a gente está sendo? Vaso de honra ou vaso de desonra para o Senhor? Tanto como pessoa, indivíduo e também como igreja de Cristo. E do que está cheio o nosso vaso? O que tem lá dentro? Nesses dias a gente está tendo bastante tempo para refletir sobre isso e ver o que está lá dentro, incluso, escondido. E esse vaso aqui hoje, neste momento, está cheio de desonra. E a gente vai tirar cada uma dessa desonra, nos esvaziar, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Antigamente, os vasos, eles eram usados para serem cheios de água e até pergaminhos, eles eram recipientes. Aí, hoje, nós temos vasos para várias coisas. E esses vasos são úteis para a gente, como eram antigamente. E nós também, como vasos, nós somos úteis ao Senhor. Ele conta com a gente. Não que ele precise, ele não precisa, mas é assim que ele quer. Mas para isso nós devemos ser vasos limpos, vasos bons nas mãos do Senhor. Amém? E vamos esvaziar esse vaso aqui que está de desonra? Vamos tirar uma sujeira dele? E a primeira aqui que se apresenta é o medo e a dúvida. Certo? Então, para a palavra do medo, a gente vai ler Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado nos protegem. Então, muitos homens grandes da Bíblia tiveram medo. A gente passa por circunstâncias que nos dão medo. Só que a diferença do resultado vai ser que caminho a gente vai tomar. O caminho que a gente decidir tomar vai definir o resultado que a gente vai ter. Então, por exemplo, o medo nos paralisa. O medo faz a gente parar. Só que a gente também pode lançar fora o medo e ter fé. E é isso que Deus deseja. Que o medo não nos paralise. O medo não pode nos parar. E diante de toda a circunstância que a gente está passando, é para a gente ter medo? Sim, mas a gente não pode paralisar. Nós, como igreja, temos que avançar. O mundo está em pânico, está em pavor. Só que nós sabemos que a salvação é Cristo. Nós temos a salvação. Cristo é a vida eterna. E as pessoas não têm isso lá fora. Então elas estão em pânico, estão apavoradas. E a gente tem a obrigação de levar a palavra de Deus, o evangelho da salvação para essas pessoas que estão sedentas, que estão necessitadas desse avivamento. Amém? O vírus, ele é invisível, ele é microscópico. Então, as pessoas também não estão acostumadas a isso. E o corpo de Cristo nós guerreamos contra o invisível. Lá em Efésios fala, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a gente já está acostumado a guerrear contra o que a gente não enxerga. Então, a gente não pode definhar, a gente não pode diminuir. É nesse momento que Deus espera a manifestação da gente. Amém? Qual que é o outro problema que a gente encontra também? A dúvida. Para isso, a gente vai ler Mateus 21, 21. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. A dúvida também faz parte do ser humano. A gente está cheio de incertezas. Mas apesar de toda a circunstância, a gente deve manter a fé. Amém? Então, apesar de tudo isso, a gente não pode duvidar do poder, do amor, da capacidade de Deus. A gente tem que crer. E é através disso, da fé e não da dúvida, que os milagres vão acontecer. Porque se a gente tiver fé e não duvidar, as coisas vão acontecer. Então é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos tirar de dentro desse vaso que somos nós, como eu falei, pessoas e igreja, vamos tirar fora o medo, vamos tirar fora a dúvida e ter a certeza da presença de Deus
que é onipotente, onisciente, onipresente para mudar toda essa circunstância. Amém? O que mais a gente vai tirar de dentro desse vaso? A frieza e a negligência com a obra de Deus. Para isso a gente vai ler em frieza Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, o que vem ser a frieza? É aquele crente que um dia tá bem, um dia tá mal. Um dia assiste o culto, outro dia não. Um dia se sente amado por Deus, o outro não. É aquela oscilação que a frieza causa. O esfriamento é o distanciamento de Deus, é a não leitura da Bíblia, é a não orar, é não buscar a Deus. Esse distanciamento vai nos deixando cauterizados, distantes. E isso vai fazendo com que a nossa mente seja ocupada com outras coisas que não são tão importantes quanto a palavra de Deus. E isso vai causando problemas na gente. Esse esfriamento faz então que o pecado se torne natural nas nossas vidas. E a gente não experimente mais o arrependimento, pois a gente não tem mais disposição para buscar a Deus, com lágrimas e nem mesmo chorar pelos pecados. Essa frieza então causa um distanciamento muito grande de Deus. Ele não está longe, ele não está distante. A gente que deixou de buscar. Então tem pessoas também que estão frios por dentro e por fora mantêm a aparência. Mas Deus tudo vê, tudo sabe. E Ele conhece o nosso coração. E Ele quer mudança. Ele quer que a gente esvazie isso do vaso para que Ele possa vir e encher dele. E para isso a gente precisa tomar uma decisão. Exige um esforço. Exige um querer, uma atitude. Quando a gente toma essa atitude, faz uma dependência do Espírito Santo, as coisas acontecem. A mudança vem. Ocorre o acender do primeiro amor. A frieza espiritual vai embora. Isso tem que ser uma constante. A gente tem que ter uma busca diária. Amém? O outro, então, é a negligência com a obra de Deus. A palavra base para ela é Provérbios 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. E o que vem a ser, então, a negligência? É a obra mal feita. É você se dispor a fazer algo, falar que vai fazer e não fazer. É o pastor pedir para que você faça e você não fazer direito. Só que a gente às vezes esquece que a obra não é para homens, é para Deus. O que ficou incumbido para eu fazer no corpo de Cristo que eu estou negligenciando, estou fazendo errado? E isso está dentro de um vaso levando a desonra. Não é isso que Deus espera de nós como um vaso de honra? Será que o que nós achamos ser bom é o que Deus tem em mente? Muitas vezes a gente acha alguma coisa que é certo, que Deus quer assim, e a gente não perde tempo, não investe tempo buscando a vontade de Deus, o que Ele tem para nós. A obra é dele, nós somos apenas vaso em suas mãos. Ele nos conduzirá ao caminho certo. Então vamos tirar isso aqui também, que está trazendo desonra, e deixar de lado. O que mais a gente pode encontrar dentro desse vaso? Questionamentos e murmurações. Palavra para questionamento. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55:8. Questionar a forma de Deus respeitosamente e tentar conhecer os desígnios dele não é desonroso, não é pecado. O pecado é aquele questionamento ali incisivo, toda hora, querendo saber, duvidando da grandeza e da soberania de Deus, dos seus atributos e propósitos. Duvidar de Deus, questionar Deus, da forma com que Ele está agindo, de como que Ele está querendo fazer, isso é pecado. Ele não se agrada disso. E também as murmurações. Qual que é a palavra base para essa palavra? É 1 Coríntios 10:10. E não se queixem como alguns deles se queixam e foram mortos pelo anjo destruidor. As escrituras condenam claramente a murmuração, pois é uma evidência de
ingratidão. A murmuração, o reclamar, demonstra que a gente é egoísta. Então tudo que a gente fica falando, não tá bom, minha vida tá ruim, não devia ser assim, eu não mereço. A gente nós estamos nos colocando num patamar acima do que a média, do que a maioria, porque eu sou melhor. Eu não mereço isso. E apesar de parecer que muitas vezes o nosso dia tem centenas de motivos pra gente reclamar, a murmuração não vai ajudar a resolver problema nenhum. Porque é ingratidão. Ao contrário, a gratidão traz as bênçãos do Senhor. Devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito e a sua provisão. Dias maus vêm, mas dias bons também, e aguardemos no Senhor, com boca fechada e com gratidão no coração. O que mais a gente pode encontrar dentro desse vaso? Orgulho e rebelião. Palavra para orgulho. Lucas 18, 14b. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A Bíblia fala que o orgulho, ela é arrogância, pecado que traz muito problema. E o orgulhoso não se enxerga, ele não sabe que é orgulhoso. Ele está naquele nível de orgulho e acha que as pessoas devem servi-lo, que ele é melhor que os outros. E o orgulho faz a pessoa cair. É um conceito errado de si mesmo. Ele se acha superior por alguma razão, despreza as outras pessoas. E a Bíblia fala que quem se orgulha será humilhado. O orgulho torna a pessoa o seu próprio ídolo. Ela está ali o centro das atenções. Ele é o centro do mundo. E o orgulho, como eu falei, leva à destruição. Para não cair em orgulho, é importante cultivar a humildade. Só que humildade não é baixa estima, e sim o equilíbrio de saber a vontade de Deus para essa pessoa. É servir os irmãos. E isso faz quebrar todo orgulho. E a rebelião? O texto base da rebelião é 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui Deus está falando Deus está falando para Saul. Ele foi rejeitado, Deus rejeitou Saul, porque ele foi rebelde, ele não fez o que Deus mandou. Samuel está dando esse recado para Saul. Quando a Bíblia diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria, ele está falando que a gente não fazer a vontade de Deus é como se a gente estivesse fazendo feitiçaria. E quem se rebela contra Deus perde a comunhão com ele, causa confusão no meio, confusão na igreja e desvia outros pelo mau exemplo. E para evitar rebeldia contra Deus, a gente tem que confiar no Senhor, apesar de toda a circunstância, apesar de toda a dificuldade, daquilo que os nossos olhos estão enxergando, a gente tem que confiar, não nos acharmos superiores, ter respeito e pensar nos outros. Quem desobedece a Deus, sabendo que está fazendo o que é errado, está em rebelião. E essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. A rebeldia pode ser também contra uma ordem de um pastor, que orou, buscou o direcionamento para a igreja. E ali a gente não seguiu o comando, a gente está também em rebelião, desagradando, porque é a autoridade ali colocada pelo Senhor. Então, vamos fazer com que esse orgulho e a rebelião saia do vaso e a gente vai esvaziando de tudo que é ruim. O que mais pode ter dentro desse vaso? Traições e desejos da carne. Base bíblica para traições. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 de João 2,16. A nossa carne quer, clama, deseja, mas leva à morte.
O Espírito, associado ao Espírito de Deus, leva à vida. Então devemos deixar de lado tudo aquilo que nos atrai como carne. As traições, traição conjugal, traição no trabalho, quebra de um vínculo, quebra de um contrato. Para quê? Para se dar bem. O 7º mandamento mesmo fala, não adulterarás. A traição no casamento é algo abominável ao Senhor. E há dentro da igreja isso. Há as traições. E a Bíblia fala, se com teu olho já desejar, você já está pecando. Então, a gente deve se arrepender e tirar isso de nós. Tirar dentro do vaso. A carne nos faz promessas vazias. Como assim? É só hoje. Amanhã eu não vou fazer. E nisso vai acontecendo. Cada dia mais. E vai virando aquele ciclo. Então, que a gente possa tirar de vez o mal. E também, o que mais pode ter dentro desse vaso? Roubos e mentiras. Palavra para roubo, Isaías 61, 8a. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Existem várias formas de roubar. Assaltos, burlar regras, não pagar dívidas, cobrar o que não é devido, exigir suborno. A Bíblia, ela abomina todo tipo de roubo. Assim que eu me converti, os pastores falaram assim para mim, quando você pega um clipe do seu trabalho que não é seu, você está defraudando, você está tirando do que não é seu. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não roubar o tempo de Deus, porque Ele também espera a nossa dedicação, nossa comunhão. Então, vamos tirar isso também de dentro do vaso. E para mentiras, a palavra base é: não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas. Colossenses 3, 9. Deus não mente. E Ele espera isso da gente também. E às vezes a gente fala assim, é uma mentirinha tão pequenininha, é para não causar o mal. Mas quem que é o pai da mentira? Quem que a gente está servindo nesse caso? E com isso, dentro do vaso, a gente está sendo para honra ou para desonra. Tiremos também isso de dentro do vaso, para que a gente possa, então, nos esvaziarmos, para ser cheios da presença do Senhor. E também, o que a gente tem que tirar de dentro desse vaso? Vícios e imoralidade. Base para vícios. Romanos 6, 16. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Então, quem que a gente deve servir? O pecado ou a justiça? E o vício é pecado. Ele nos tira do centro da presença de Deus. E existem vários tipos de vícios também. Não só de drogas que levam à morte, são prejudiciais demais, rompem relacionamentos, destroem famílias. Mas existem vícios de jogos, vícios de celular, vícios de compras. Tudo isso nos leva a um aprisionamento e Deus quer que a gente seja livre. E da imoralidade, a palavra base é: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14, 15. Então, se o desejo errado entrar na sua mente, já tome medida rápida para se livrar dele. Desvie-se rapidamente. Se são os olhos que estão te levando ao pecado, desvie o seu olhar. Muda o programa de TV. Tira aquilo que está no seu celular. Não vale a pena, irmãos. Minutos ali agradando a carne para perder uma eternidade junto do Senhor. Tiremos isso aqui também desse vaso. E agora, ele finalmente vazio, ele pode ser cheio do Espírito Santo. E o que vai lá dentro? São os frutos do Espírito.
Vamos começar a encher os nossos vasos de amor. Vamos começar a encher os nossos vasos de alegria. Vamos começar a encher os nossos vasos de paz. De paciência. De amabilidade. De bondade. De fidelidade. Enchemos de mansidão e de domínio próprio. Cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer da gente, irmãos. Agora, nessa fase de caos e para o resto dos nossos dias, que sejamos cheios, repletos da presença do Espírito Santo, transbordantes, para que isso possa atingir as vidas que estão próximos de nós. Que aí é onde você está, receba agora a abundância do Espírito Santo, uma chuva vinda do trono de Deus, para deixar vocês cheios, repletos, transbordantes da presença dele. Amém? Vamos abaixar agora as nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, clamamos a Ti, Pai, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais dos Teus frutos, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Até transbordarmos, Senhor, até inundarmos, Senhor, a nossa casa, o nosso bairro, toda a vizinhança, em nome de Jesus, a cidade toda, e finalmente o Brasil, seja repleto, Senhor, da Tua presença e da Tua glória. É isso que desejamos, Senhor, mais de Ti e menos de nós, que sejamos realmente vasos de honra nas Tuas mãos, úteis, Senhor, que Te agradem, em nome de Jesus. Amém. Agora, vocês que estão com as fotos dos seus familiares, com objeto, com roupa, vamos fazer uma oração. Senhor, todos esses objetos apresentados, sejam agora consagrados a Ti, Senhor, e essas vidas apresentadas a Ti, a Tua vontade, Pai, seja plena, repleta, Senhor, de bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que a Tua vontade se estabeleça sobre eles, Senhor. Pedimos a conversão, a cura. Pedimos, Senhor, a Tua visitação sobre eles. Senhor, que se forem portas de emprego, que haja, Senhor, agora, empregos bons, com bom salário, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e que nunca nos esquecemos que o Senhor que está, Senhor, nos dando. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe.